Ô gente, olha só, eu quero fazer essa aula apenas para ilustrar, através de um exemplo de cálculo, a aplicação da formulação matemática que a gente desenvolveu para tentar modelar o comportamento físico de uniões parafusadas sujeitas à carga axial assimétrica. E a gente fez isso na aula passada, não é verdade? Então tá, eu vou tomar como exemplo essa situação que exemplifica um caso típico de juntas parafusadas sujeitas à carga axial. Nós vamos discutir se é axial simétrica ou assimétrica. Então vamos lá, dá para vocês perceberem que nós temos três chapas e a forma com a qual a chapa 3 é unida à chapa número 2 não é relevante para nossa aplicação. Um exemplo é que essa chapa poderia ser soldada uma na outra. Beleza. Agora, se a gente analisar o processo de união escolhido para fixar as chapas 1 e 2, aí a gente detecta claramente que foram utilizados parafusos e porcas. A superfície 1 está restrita e fixa porque ela está engastada a uma quarta superfície que não está ilustrada de propósito nesse desenho, tá legal? Outro aspecto, dá para perceber claramente que foram utilizados 8 parafusos de fixação no processo de união entre as chapas 1 e 2. Ao analisar esses fixadores, a gente consegue perceber que são parafusos métricos de cabeça sextavada que usam como acessórios de fixação essas porcas sextavadas aí. Ao fazer análise do desenho técnico, a gente não constata a presença de arruelas nesse caso. Aliás, esse desenho aí é o desenho de um exercício que está na lista de exercícios. Na versão atual da lista, esse aí é o exercício número 7. Em um determinado ponto da chapa número 3, são aplicados 3 esforços identificados pelas letras Q, M e N. Ô, gente, esses esforços são aplicados por agentes externos que propositadamente eu não ilustrei nesse desenho. Então, olha só, o Q é uma força de direção vertical que tem sentido para baixo. O N é uma força de direção horizontal que tem sentido para a direita e o M é um momento fletor aplicado no sentido horário. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação a algumas dimensões desse exercício. A espessura da chapa 1 foi denominada pela letra A, enquanto que a espessura da chapa número 2 foi expressa através da letra B. Se a gente prestar atenção, a distância entre o ponto de aplicação dos esforços e a superfície em contato com a cabeça dos parafusos está representada pela cota E. Agora, olha só, vamos analisar essa representação técnica que está mostrada na direita, que é essa figura aí, que a gente consegue ver o topo da cabeça dos parafusos. Dá para identificar claramente as dimensões relativas à distância de instalação dos parafusos, tá? Essas dimensões estão ilustradas através da letra F. E aí, por fim, eu consigo perceber que as dimensões principais da chapa 2 foram expressas através das letras G e H. E aí, turma, tanto as dimensões quanto os esforços são conhecidos, assim como aquela questão em relação à rigidez relativa entre as chapas e o parafuso. Todas essas informações têm que constar no enunciado do exercício, tá legal? Então, nos foi sugerido assumir que as chapas sejam rígidas em relação aos parafusos. Aqui, turma, as dimensões são fornecidas em milímetros, as forças em quilonewtons e o momento em quilonewtons vezes metro. E aí, sempre que eu posso, eu lembro para vocês que as unidades têm que ser grafadas e apresentadas de forma correta. A gente tem que respeitar os padrões. Então, eu gosto de ressaltar que o prefixo K, que indica 10 ao cubo, ou 1000, se pronuncia quilo, e está escrito com K minúsculo. E, igualmente, a representação do metro. A gente tem que escrever a unidade com M minúsculo. E nenhuma das siglas tem ponto de abreviação. Esse ponto que tem depois do metro aí é o ponto final da frase, tá? Agora vem um debate bem interessante que eu adoro ter com vocês em sala de aula, porque é o seguinte, com esses esforços externos aplicados, que tipo de solicitação surge nos parafusos? E aí eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu vou fazer uma análise individual dos esforços. Inclusive, essa análise individual é incorreta, vocês não devem fazer. Por quê? Todos esses esforços estão solicitando estrutura ao mesmo tempo. Então, fazer essa análise individual tem uma razão didática. Então, eu faço essa provocação, já te avisando que é incorreta, de propósito. Porque, olha só, quando eu te mostro o efeito isolado, eu posso te levar, te conduzir a ter uma conclusão que não é a conclusão que você vai chegar quando você estuda o efeito combinado dessas forças. Então vamos lá, o esforço N ele é aplicado de tal forma que ele introduz uma força axial de tração dos parafusos. Se o esforço N agisse de maneira isolada, ele sim respeitaria o binômio simetria geométrica e simetria de carregamento. Portanto, esse esforço N imporia um esforço axial simétrico nos parafusos. Agora, se a gente analisa o esforço M agindo de maneira isolada, ele faria com que as chapas, que são consideradas rígidas em relação aos parafusos, descrevessem uma trajetória de rotação em torno da base da junta, no caso dessas chapas se separarem. E isso configuraria a ação de uma carga axial assimétrica nos parafusos. E por fim, eu vou fazer análise individual do esforço Q. Olha só, quando eu trago essa reflexão para a sala de aula e pergunto, turma, se o esforço Q agisse de maneira isolada, as pessoas normalmente me falam o seguinte, professor, esse esforço Q introduziria uma carga transversal
transversal no sistema. E quando essas pessoas falam isso, eu digo que elas estão certas, mas que se elas analisarem corretamente, elas vão perceber que além da carga transversal, esse esforço Q gera o mesmo efeito do momento fletor M, porque em função da disposição geométrica das chapas, o esforço Q vai causar uma tendência de rotação em torno do CIR. Por isso, falar que o esforço Q causa solicitação do tipo 3 apenas nas chapas é uma conclusão bastante incompleta. Aliás, muito incompleta, porque o efeito primordial causado pela força Q é carga axial assimétrica. Tá legal? Outra constatação física relevante é que nesse exercício não tem informação alguma para que a gente possa calcular o peso das chapas. Então, no nosso caso, a gente vai desconsiderar que haja ação conjunta da força-peso associada, né, com esses outros 3 esforços que estão marcados aí. Inclusive, se fosse o caso da gente conhecer, né, a massa das chapas, ou talvez até a densidade, né, bastaria que a gente aplicasse o peso das chapas no centro de gravidade das mesmas, entendeu? E aí o peso teria uma ação similar à força Q. Então, beleza, a ação desses esforços causa nos parafusos uma força predominantemente axial assimétrica. Então, notem, por favor, que sua conclusão sobre qual tipo de carregamento surge nos parafusos seria a mesma, independente se você analisasse individualmente os esforços em uma ordem diferente da minha. Não pairam dúvidas de que essa aplicação se trata de um caso típico do caso 2 de solicitação. E aí, Tomar, eu até entenderia se alguém argumentasse que a junta parafusada tem ação também do caso 3, ou seja, caso 2 e caso 3. Daí sim não teria nenhum tipo de problema. Inclusive eu recomendo que após eu apresentar o caso 3 nas próximas videoaulas, que vocês voltem, né, e também apliquem o modelamento matemático desse tipo de falha nesse exercício. Agora, se você fizer análise apenas pelo caso 3, é um erro conceitual e prático gravíssimo, porque você estaria desconsiderando a predominância do esforço atuante, que é axial assimétrico. Então fiquem bem atentos, por favor. Olha só, tem que ficar claro, patente, evidente que se trata de um caso 2 de solicitação em juntas parafusadas. E aí, em decorrência do sentido dos esforços externos que estão aplicados na chapa 3, a gente consegue facilmente constatar que o momento resultante no CIR vai ser no sentido horário. Aliás, como as chapas são consideradas rígidas em relação aos parafusos, fica imediato a gente identificar onde é o CIR. Ele vai ser aqui, ó, nesse ponto J, localizado na base da junta. Agora, eu só cheguei nessa constatação porque esses esforços têm esse sentido. Se eles tivessem sentidos diferentes, né, pode ser que o CIR fosse no outro extremo da chapa. E para você tomar esse tipo de decisão, basta que você calcule o momento resultante e o sentido do momento, né, nesses 2 pontos. Aí você determina que onde eu tiver o maior momento combinado, o maior momento resultante, né, esse é o CIR dessa aplicação. Então, intuitivamente, a gente sabe que o ponto entre esses 2 candidatos, né, que estão localizados nos extremos da chapa, que tiver o maior momento resultante, esse será o CIR. E vejam que eu falei, por favor, que nós temos 2 candidatos para o CIR. Então, o ponto superior do contato entre as chapas 1 e 2 e o ponto análogo inferior. Não falei, turma, que o CIR vai ser o ponto da chapa onde tiver o maior momento resultante, hein? Não faz sentido. É ou o ponto superior ou o ponto inferior dessa superfície de contato entre as chapas 1 e 2. Então, entre esses 2 pontos específicos, aquele que tiver o maior momento resultante é o CIR. Por isso, turma, a nossa missão agora é identificar qual é o parafuso mais solicitado e calcular a força resultante nesse parafuso. Por isso, nós vamos colocar em prática a missão Boquinha de Jacaré. Então vamos lá, sabe por quê? Agora o bicho vai pegar. Ô, turma, para facilitar nosso processo de resolução, eu vou numerar os parafusos de 1 até 8. Adicionalmente, eu vou identificar a posição dos parafusos através de uma linha que ele ocupa nessa matriz, né, virtual de parafusos. Então, ao identificar as respectivas posições dos parafusos, né, utilizando essa notação de identificação, que, diga-se de passagem, é uma notação muito parecida com o que a gente faz para os termos das matrizes, né, fica muito mais fácil o processo de localização do parafuso mais solicitado. E também vou aproveitar e já identificar as dimensões principais reais da chapa 2 e dos parafusos em relação entre si e também em relação à própria chapa número 2. E é isso que você chamar a atenção de vocês, né? Porque nós temos uma companhia ilustre nesse slide e vai seguir com a gente até o final dessa aula, que é o nosso amigo Jacaré. Ô, gente, nessa ilustração aí eu mantive a cor verde para a chapa número 1, laranja escuro para a chapa 2 e eu desenhei em cinza claro os parafusos. Eu fiz essa vista em corte, né? E ao fazer a leitura do enunciado, nós constatamos que nós temos que usar o modelo de chapas consideradas rígidas em relação aos parafusos. E eu fiz isso porque o enunciado assim estipula. E eu aproveito para falar para vocês que na lista de exercício eu resolvo esse mesmo exemplo das 2 formas, tá?
considerando chapas rígidas em relação aos parafusos e também considerando chapas não rígidas em relação aos parafusos. E adicionalmente, além de resolver, eu discuto e comento o processo de solução, ressaltando as diferenças entre os casos. Me diz aí, que professor que é esse, hein? Como é que pode um trem desse? Tá aí uma pergunta que eu não sei responder, gente. Você tem que perguntar pro meu pai e pra minha mãe, tá? Olha só, depois desse autoelogio tácito, vamos dar sequência à nossa resolução aqui, ó. Como as chapas são rígidas em relação aos parafusos e o momento resultante maior é manifestantemente no sentido horário, consequentemente, o ponto em torno do qual as chapas sofreriam rotação no caso delas se separarem é esse ponto J. Na verdade, eu podia ter te dito simplesmente, resumidamente, que o ponto J é o CIR do nosso sistema. Agora, turma, eu vou cometer um exagero didático. Eu vou idealizar, prognosticar, supor como seria a trajetória das chapas na eventualidade delas se separarem. Eu sei que não precisa, mas eu gosto de deixar as coisas bem claras, tá? As chapas não vão se separar. Eu estou exagerando a ilustração propositadamente para dar uma noção dos fenômenos físicos que ocorrem. Olha só, no ponto localizado no extremo inferior do contato entre as superfícies de 1 e 2, a gente tem o CIR. E por isso, só para sublinhar essa questão das chapas serem consideradas rígidas em relação aos parafusos, eu estou fazendo essa visão aproximada do contato entre as chapas nessa região que é a base da junta. Então espero que isso tenha ficado claro que esse fenômeno eventual de separação ocorreria dessa maneira, porque a gente está supondo que as chapas são rígidas em relação aos parafusos. Repito, se você quiser saber como é que a gente faria a resolução caso as chapas não fossem consideradas rígidas em relação aos parafusos, dá uma conferida na lista de exercícios. Turma, recorrendo ao roteiro que eu apresentei para vocês na aula passada, você tem que se lembrar que a gente tem 3 hipóteses simplificadoras que foram utilizadas no modelamento matemático desse fenômeno físico. A primeira delas era essa questão da rigidez axial das chapas em relação à dos parafusos. Então, ao utilizar essa primeira hipótese simplificadora, o processo de localização precisa da posição do CIR ficou viável, que é justamente esse ponto J identificado no desenho. Então, para a gente dar sequência à resolução do problema, eu convido vocês a se lembrarem das outras 2 hipóteses simplificadoras que a gente adotou para o caso 2 de solicitação. A segunda era o seguinte: o momento externo resultante no CIR será suportado pelas forças internas dos parafusos. Daí, nesse passo do nosso desenvolvimento, eu quero debater com vocês exatamente isso. Quanto vale o momento resultante no CIR causado pelos esforços externos? E para responder isso, eu preciso que vocês separem a ação que cada esforço vai fazer no CIR. Então, olha só, em relação a forças, de maneira genérica, eu preciso saber as magnitudes das forças e as respectivas distâncias até o CIR. Porque com isso, eu não somente calculo os momentos, bem como eu identifico o sentido dos momentos fletores. Agora, no caso da gente ter momentos fletores externos, como é o caso do momento M que está aí nessa chapa, eu preciso considerar a intensidade do momento externo e os respectivos sentidos. Então vamos embora. O esforço normal N gera um momento no sentido horário porque ele está aplicado a um braço equivalente à metade de H. Agora, o esforço normal Q gera um momento no sentido horário porque ele está aplicado a um braço equivalente a B mais E. E por fim tem um momento fletor externo M que está aplicado no sentido horário. Então, turma, nesse caso, o momento externo no CIR resultante, é a somatória dos momentos causados pelos esforços externos no ponto J. E aí, o momento resultante no ponto J é no sentido horário, por conta do sentido das forças externas Q e N e também do momento fletor externo M. Daí, uma vez discutido esses detalhes, agora a gente pode prosseguir com a implementação dos cálculos. Turma, eu tenho um hábito que poderia até ser classificado como uma adoração. Esse costume que eu tenho vem desde os meus tempos de estudante da escola de engenharia. Porque eu sempre, absolutamente sempre, resolvi os exercícios de maneira literal. Sempre, turma. E depois, só no fim, eu fazia as respectivas substituições numéricas. E é claro que em casos muito complexos, a manipulação algébrica se torna inviável, tá? E daí eu optava por fazer substituições numéricas parciais ou até mesmo integrais desde o início. É claro que o tempo associado à resolução do exercício é mais elevado, tá? Mas isso me deu uma visão muito interessante sobre a influência das variáveis umas sobre as outras. E isso foi aprimorando a minha habilidade de fazer uma análise de sensibilidade entre as variáveis. Além do que, isso permite uma noção da ordem de grandeza para estimar, ao variar uma determinada variável, qual que é o impacto no resultado final. E, turma, vocês têm uma vantagem enorme em relação ao meu tempo de estudante, Porque, primeiro, vocês têm aula comigo, Nossa, foram 2 autoelogios na mesma aula. Aí é demais, hein? Isso é brincadeira, viu, gente? Porque eu faço isso só para vocês rirem, hein? Ou pelo menos para tentarem, Porque eu tive professores e professores muito bons, A quem eu agradeço demais, sempre que possível, E mesmo as pessoas que eventualmente não tinham tanta capacidade didática, me ajudaram demais, sabe por quê? Falando bem sério, Como eu sempre quis ser professor, quando eu não entendia alguma coisa imediatamente, eu ia para casa e brigava até entender. Nem que se fosse movido pela raiva total. Eu não aceitava, inclusive não aceito que alguém da minha área de estudo, de uma área que eu me interesse, me explique uma coisa e eu não entenda. Eu não sossego até eu entender, custe o que custar. E, inclusive isso me lembra de um professor famoso que eu vi dando uma palestra no YouTube, e ele contou uma história engraçada, que era alguma coisa desse tipo assim, que o Pitágoras, era um filósofo e
matemático grego que nasceu em 570 a.C., né? E o cara tinha absolutamente nada à disposição dele. Não tinha calculadora, não tinha Excel, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha joguinho de computador, não tinha nada, né? E o diabo do cara inventou um teorema que inclusive leva o nome dele. Daí hoje, no século XXI, uma pessoa aprende o teorema, tem internet, tem iluminação elétrica, tem computador, tem tudo à disposição. E diz que não consegue resolver um exercício que aplica o teorema de Pitágoras. Não dá, né? E assim, né, turma, eu digo isso no sentido bem positivo, né? No sentido de a gente não desistir, de não aceitarmos passivamente o fato de a gente não conseguir entender uma coisa. Eu não estou criticando de forma alguma a situação infeliz de diversas pessoas que tem aqui no Brasil, né? Ao contrário, eu sou muito solidário e abomino essas causas raízes que tornam essas pessoas vulneráveis, né? Uma delas, do meu ponto de vista, é a corrupção desenfreada que tem e os privilégios inacreditáveis que na nossa sociedade a gente permite, né? Imagina, por exemplo, explicar para o Pitágoras os privilégios da nossa classe política, do poder executivo, né? Do judiciário, né? A falta de empatia que essas pessoas têm com seus próprios irmãos e irmãs, né? É surreal, triste e tem que mudar, né? E por isso que eu acho que a educação é uma das únicas formas que a gente tem para mudar isso, porque chega de ver sofrimento entre as pessoas, né, turma? Bom, me desculpem pela divagação, deixa eu voltar pro tema. Aqui, eu tô gravando esse áudio aqui depois que a edição foi feita, né? Porque a aluna que faz praticamente todas as edições das aulas do curso Parafuso e Fixação gosta muito de animais, né? Talvez seja até por isso que ela me ajuda nas edições das minhas aulas, né? E daí, só para poder não ficar com a tela parada muito tempo, eu pedi para ela escolher umas fotos de bichos legais aí que ela gostasse e colocasse na tela enquanto eu contei essas histórias aí, tá? Então vamos retomar. Olha só, a segunda hipótese simplificadora dá conta que o momento externo resultante no CIR tem que ser equilibrado pelas forças internas que os parafusos aplicam nas chapas. Então o que eu vou fazer aqui é dividir a tela ao meio e vou calcular na porção da esquerda o momento resultante no CIR causado pelos esforços externos e na posição da direita eu vou calcular o momento resultante no CIR em decorrência da reação dos esforços externos, ou seja, dos esforços internos. E conforme eu já anunciei no slide passado, essa é a fórmula parametrizada para o cálculo do momento resultante provocado no CIR pelos esforços externos. Na verdade, né, eu, através de palavras, disse para vocês, né, formulei como seria o cálculo desse momento. Inclusive foi daí que eu comecei a falar da importância de vocês fazerem as fórmulas parametrizadas e o assunto terminou lá no Pitágoras, né? Então vamos lá. É só fazer a substituição numérica parcial para que a gente possa constatar que o momento resultante provocado no CIR pelos esforços externos é de 14.710 kNm/milímetros. Aí você pode falar, mas professor, por que você fez essa substituição numérica aí e não carregou as variáveis literais como incógnitas até o fim? Olha só, porque eu, como educador, preciso ter a percepção que nem todo mundo tem essa mesma facilidade, pelo menos não até o momento, né, que vocês estão assistindo esse vídeo. Então fica a sugestão para que vocês incorporem no método de estudo de vocês e na preparação da vida profissional de vocês, né, essa questão de tentar fazer os exercícios de forma literal. E mesmo porque, Tomar, existem ferramentas bem legais, né, ferramentas computacionais, eu digo, para que vocês façam isso, né. Inclusive nas férias passadas, né, eu preparei um curso do Engineering Equation Solver, né, o EES, que está nessa playlist aqui do meu canal. Olha só, Tomás, se vocês procurarem pelas playlists, né, vocês vão encontrar aqui, ó, Engineering Equation Solver, o EES. Então, eu recomendaria aqui, ó, que vocês assistissem. Eu fiz um curso aqui bem legal. Olha só, modéstia à parte, né? Terceiro autoelogio no mesmo dia. E é uma das ferramentas computacionais, né, que serve como alternativa para que vocês possam fazer os exercícios, inclusive de maneira literal. Então, eu espero que seja bastante útil para vocês. Olha lá, hater na área. Dá para acreditar nisso? Fiz o curso nas férias, mó dificuldade e vem o hater aqui e deixa sua marca. Tudo bem, tranquilo. Democracia é assim mesmo. Vamos lá. Aí vocês veem como é que essa minha análise é parcial, né? Tinha 400 pessoas lá que tinham assistido, 395 tinham deixado um like, tem um hater e a gente olha só pro hater, né? Mas eu fiz isso de brincadeira, tá, turma? É fundamental que vocês possam expressar a sua opinião. Olha aí, turma, para calcular o momento resultante provocado no CIR pelos esforços internos, isso que está representado do lado direito da nossa equação, né? Da nossa igualdade primordial, aí da igualdade fundamental, né? Eu preciso que vocês façam um diagrama de corpo livre das chapas e dos parafusos quando em operação. E a gente está acostumado a fazer diagrama de corpo livre, né, não, turma? A gente fez vários diagramas de corpo livre em conteúdos passados, como eixo de transição de potência, né? Que eu lembro mais uma vez que a gente está em janeiro de 2021 e eu ainda não gravei o conteúdo de parafuso de movimentação para o canal. Mas quem sabe, se você estivesse vendo esse vídeo mais para frente, né, talvez eu já tenha conseguido gravar. E, turma, eu não tô brincando, tá? Eu tô trabalhando desde o dia 19 de dezembro de 2019 sem parar, sem fim de semana, sem férias, né? Isso por conta das coordenações que eu assumi na FEI, né? E também por conta da pandemia, né? E eu não consegui ainda gravar esse conteúdo de parafuso de movimentação. Mas vai dar tudo certo. Olha só, para fazer um diagrama de corpo livre, a gente precisa isolar os corpos e depois marcar as forças recebidas pelos corpos devido às suas interações mecânicas. Então, na junta, existem 8 parafusos instalados em 4 linhas e cada linha tem 2 parafusos. Com o objetivo de identificar os parafusos, as linhas foram diferenciadas através das letras minúsculas A, B, C e D. Então,
Então, de acordo com o desenho que eu te mostrei até agora há pouco, né, a linha A indica os parafusos mais próximos à base da junta, enquanto a linha D aponta os parafusos mais distantes da base. E, obviamente, as linhas intermediárias foram chamadas de B e C. Agora, com a ação das forças e momentos externos, os parafusos tenderão a ficar mais tracionados. E eu digo mais tracionados em comparação com a montagem, né? E aí, depois que a gente fizer uma análise do DCL apresentado ao lado, a gente consegue constatar que os parafusos da linha D vão sofrer a maior solicitação por conta da sua distância com o CIR. Então, turma, o primeiro objetivo da missão Boca de Jacaré foi concluído, porque a gente identificou quem é o parafuso mais solicitado. E eu tô só de olho nesse jacaré, né? Ele fica só na espreita ali, né? Quando você menos perceber, ele dá o bote do coiote, né? Ou melhor, né? O bote do jacaré, né? Bom, vamos continuar. Turma, nessa figura os parafusos estão numerados de 1 a 8 e estão dispostos nas respectivas linhas que estão nomeadas de A até D. Olha aqui comigo, por favor. A distância entre o CIR e o centro dos parafusos 1 e 2, né, que estão na linha A, equivale à cota F. Já a distância entre o CIR e o centro dos parafusos 3 e 4, que estão na linha B, vale 2 vezes F, ou seja, 140 milímetros. Aqui, se a gente analisar a distância entre o CIR e o centro dos parafusos 5 e 6, que estão na linha C, essa distância equivale a 3 vezes F, ou seja, 210 milímetros. E por fim, a distância entre o CIR e o centro dos parafusos mais solicitados 7 e 8, que se encontram posicionados na linha D, é igual a 4 vezes F. Ou seja, se você pegar sua calculadora, isso dá 280 milímetros. Por isso, a gente pode calcular o momento resultante dos esforços internos no CIR, ou seja, no ponto J. Basta que a gente multiplique a força atuante no parafuso, né, pelo braço de cada parafuso. E aí a gente soma essas parcelas e nós teremos o momento resultante no ponto J devido à ação dos esforços internos. Beleza, se vocês recordarem, nós temos 2 parafusos instalados em cada linha. É por isso que aparece o número 2 multiplicando cada parcela de força dos parafusos. Olha só, se a gente fizer a substituição numérica, nós vamos chegar nesse resultado aí. Então é importante a gente se lembrar que do lado esquerdo da igualdade principal a gente tem um resultado numérico. Agora, no lado direito, nós temos 4 incógnitas. Então, tomando como base a igualdade principal, nós temos uma equação com 4 incógnitas. E para solucionar esse impasse, a gente usa a terceira hipótese simplificadora que eu apresentei na aula passada, que diz que as forças internas dos parafusos são relacionadas entre si através de semelhança de triângulos. Então, usando geometria básica, eu consigo montar o seguinte cenário aqui. Porque olha só, através dos recursos providos pelo princípio da semelhança dos triângulos, a gente sabe afirmar que FA tá para FD, assim como FB tá para FD, assim como FC tá para FD. E é claro que a gente vai usar a força na linha D como parâmetro de cálculo pelo simples fato da força nessa linha de parafuso ter a maior intensidade, ou seja, são os parafusos mais solicitados. Então, aqui nesse lado direito da igualdade principal, em todos os termos que tenham as forças que não sejam FD, eu vou substituir pela respectiva correlação. Porque ao invés de usar FA, eu vou usar a sua relação com FD. Analogamente, de maneira oposta a usar FB, eu vou substituir pela sua relação com FD. E, finalmente, diversamente ao usar FC, eu troco por sua relação com FD. E aí, turma, eu coloquei essa região em branco aqui embaixo para abrir espaço para o grande finale da aula, porque agora eu tenho condições de solucionar essa igualdade, uma vez que conseguimos reduzir esse problema para uma equação com uma única incógnita. E daí fica trivial resolver essa equação. Descobrimos que a força no parafuso mais solicitado, o FD, é 14,01 kN. Ou seja, esse vai ser o valor de Pmax que a gente vai utilizar nos critérios de falha de juntas parafusadas sujeitas à carga axial assimétrica. Bonito demais, né, Sor? Diz aí. Aqui é canal FD, meu amigo. Ou seja, a gente agora concluiu o segundo objetivo da missão Boca de Jacaré. Então, turma, vocês não só podem como devem fazer os exercícios da lista, que são do caso 2 de solicitação. E agora que você já está familiarizada ou familiarizado e já dominou a situação, agora sim você tem as credenciais que te graduam, né, a não ser mais chamado de aspira, porque agora você faz parte do nosso time, tá? Tá íntimo já. Então, você pode falar que você cumpriu a missão Boquinha de Jacaré. E por falar em jacaré, vocês sabem por que o jacaré saiu da faculdade de engenharia? Porque ele não conseguiu calcular a força resultante no parafuso mais solicitado e réptil de elementos de máquinas 1. Olha aí, com essa pérola final, eu declaro como encerrado o tópico 4 do nosso curso de parafuso e fixação. E quem diria, estamos chegando lá. Então na próxima videoaula a gente vai estudar o tópico 5, que são juntas parafusadas sujeitas à carga transversal. Até daqui a pouco.